Agora sim. Bom dia, seja muito bem-vinda a essa live de quarta. Nas quartas-feiras, às 9 horas, a gente tem um encontro marcado. Se você é nova aqui, coloca aí pra mim, #nova, que eu já vou me apresentar pra você me conhecer. Se você tá sempre aqui comigo, me conta seu nome, de onde você tá falando, que eu quero poder interagir com você também. E se você é aluno do programa Mães com Carreira, coloca aí #FMC na veia, para eu poder te identificar aqui também, tá bom? Meninas, seguinte, hoje a gente vai falar de um tema que eu amo falar. Amo hoje, né? Porque um dia já foi uma lembrança de muita dor. De muita dor. Medos, dúvidas, inseguranças. Eu quero saber de você. Você virou mãe e tudo ficou pesado demais? Você sentiu que a maternidade literalmente virou sua vida de cabeça para baixo? Meu nome é Mel Bracarense, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, sou orientadora de carreira para mães. Eu ajudo mulheres a descobrirem a sua carreira-missão para serem mães mais presentes e profissionais mais realizadas. Seja muito bem-vinda. Vamos lá? Vamos começar? Comigo aconteceu exatamente isso. Eu tinha uma ideia sobre a maternidade, eu tinha uma idealização sobre a maternidade, e quando eu virei mãe, eu vi que a vida era muito diferente do que aquilo que eu tinha imaginado. A vida de mãe. Eu percebi que a vida de mãe era muito diferente daquela vida de mãe que eu tinha imaginado que seria. Eu me lembro quando eu... É engraçado isso, né? Eu lembro quando eu era pequena e via minha mãe cuidando da gente, minha mãe trabalhando, minha mãe cumprindo aqueles papéis ali. Tinha horas que eu sonhei, desde pequenininha, eu sempre sonhei em ter filho. Mas era tão difícil me imaginar dando conta daquilo tudo que eu via minha mãe dando conta. Eu já sentia isso. Mas eu achava, e principalmente depois, na adolescência, e quando eu me tornei adulta e me tornei mãe, eu já nem lembrava dessas preocupações. Eu me vi ali naquela situação com um desejo intenso de ser mãe, uma vontade muito grande de ser mãe. E é engraçado isso, né? Quanto mais vontade que a gente tem, eu acho que mais que a gente se ilude sobre aquela realidade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha uma visão do que seria a maternidade. Eu não sabia o que eu poderia esperar. E quando eu percebi isso, aí sim, eu comecei a me sentir insegura, preocupada, ansiosa com o que estava por vir. A primeira coisa que a gente precisa pensar é como que era a nossa vida antes de ser mãe. Como que era a sua vida antes de ser mãe? Você estava feliz? Como é que era a sua rotina? Como é que era o seu trabalho? Como é que era a sua vida? A gente sabe que independente do desejo de ser mãe ou não, do desejo de engravidar ou não, as gravidezes podem ser planejadas ou não planejadas. E isso é um ponto que a gente precisa falar mais. Eu vejo mulheres que engravidam, mulheres às vezes engravidam do segundo filho, do terceiro filho, sentindo péssimas quando entendem que aquela gravidez não foi planejada e muitas vezes não era uma gravidez desejada. Ainda que amem seus bebês, depois que nascem, que estabelece uma relação. Então a gente precisa primeiro de tudo lá atrás pensar sobre isso. Seja no primeiro filho, no segundo, no terceiro, o filho que for. Aquela gravidez era algo que era um projeto na sua vida. Era um projeto para sua vida para aquele momento. Porque tudo isso impacta demais no que vai acontecer e principalmente como a gente vai lidar com as mudanças que a maternidade traz para a nossa vida. Quando a gente tem uma gravidez mais planejada, no geral, a gente já começou a pensar um pouco sobre algumas questões. Mas ainda uma gravidez super planejada, e aí eu vou dizer da minha gravidez, do Miguel principalmente,
Eu não só planejei, como desejei, esperei, fiz de tudo para engravidar. Eu fiz tratamento para engravidar. O Miguel é um bebê de fertilização in vitro. E então, assim, não deixa dúvidas com relação ao grande desejo, expectativa e loucura para ter um bebê. Mas ainda assim, quando eu me vi grávida, pronto, ali zerou o jogo. Ali eu tive muito medo. Uma outra experiência muito comum de acontecer é que na gravidez a gente se sente muito onipotente, né? A gente tá ali, aquele barrigão, as pessoas de forma geral paparicam muito, mulheres grávidas, né? Eu lembro que, meu Deus, comigo era uma coisa, era um carinho. Meus irmãos, aqui em casa a gente é muito glutão, assim, todo mundo tem a coisa muito do afeto na comida, o que não é muito legal, mas enfim, é da cultura da minha família. E aí aquela coisa, fiz isso pra você e mandava pra minha casa, fiz isso pra você, fiz isso pro Miguel. Chegou num ponto que ele já falou assim, fiz isso pro Miguel. E eu grávida do Miguel, e ele mandava aquele tanto de comida, aquele tanto de coisa. Então, eu percebia muito esse cuidado, esse carinho, essa atenção, né? E na gravidez, de maneira geral, sobretudo uma gravidez planejada, isso é muito comum. E a gente se sente mais cuidada mesmo. Mas ao mesmo tempo que a gente se sente cuidada, a gente já começa a ter alguns fantasmas. A gente começa a ter contato com algumas sombras da gente. A maternidade é um ponto de partida. A maternidade é um grande portal que faz com que a gente tenha contato com emoções, com sentimentos que a gente não teve oportunidade antes para ter. Na maternidade, a gente começa a olhar pra gente de uma maneira que a gente nunca se olhou. Na maternidade, a gente começa a se cobrar coisas que a gente nunca se cobrou. E é por isso que desde o período da gravidez se torna pesada a maternidade. Começam as comparações. Ah, mas quantas semanas que você tá? E qual que é o peso do seu bebê no ultrassom? Ah, e o que você tá sentindo? Você enjoa, você não enjoa? Você tem sono, você não tem sono? Você tá passando bem, tá passando mal? E ali começam. Ali, ó, as comparações já começam. E aí, com esse medo da comparação, a gente começa a se angustiar. Quais são os medos que a gente tem quando a gente tá ali nessa fase? A gente tem medo de ser diferente, a gente tem medo de se sentir aquém do que se espera da gente. A gente tem medo de não ser amada. A gente tem medo de não ser admirada como mãe. É um papel completamente novo. E aí a gente se vê naquele universo. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente mergulha em coisas mais objetivas e materiais. Ah, eu vou olhar no enxoval. Ah, eu vou escolher o quartinho do bebê. Ah, eu vou comprar isso pra ele. Ah, eu vou fazer aquilo outro. Ah, quando ele crescer eu quero educar assim, eu quero educar assado, blá, 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 blá. E a gente esquece do mais importante. A gente esquece de uma parte de pré-natal que não é ali em medir o bebê no ultrassom, ou de auferir a pressão, ou fazer um exame para saber sobre o risco de diabetes gestacional. Sabe o que a gente faz? A gente fica presa nessas coisas mais concretas e a gente esquece da maior preparação que a gente precisa fazer. Que é essa preparação emocional para receber aquele bebê. A gente esquece o quanto que aquela mudança é única e eterna na vida da gente. O quanto realmente a gente não vai ser a mesma depois da maternidade. E isso não tem a ver só com questões externas. Isso tem a ver principalmente com questões internas. Que a gente já começa a viver na gravidez e a gente vai seguir vivendo intensamente depois do parto e durante principalmente esses 2 primeiros anos depois que o bebê nasce.
Muitas mulheres escutam, até nos consultórios médicos, de que o puerpério dura 40 dias, de que o puerpério dura 3 meses. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. O puerpério é aquele período que a mulher vive após o parto e que demanda de ajustes internos para que ela possa, de forma completa, retomar a vida dela. Mel, mas quanto tempo dura um puerpério? Em média, 2 anos. Isso não sou eu que estou dizendo. Existem estudos que comprovam que o puerpério dura, em média, 2 anos. Mel, mas a mulher vai parar a vida nesses 2 anos? Não, claro que não. Essa ideia de parar a vida durante os 2 anos é uma das ideias que provocam muito adoecimento daquelas mulheres que não querem parar a vida depois que os filhos nascem. E muitas vezes se sentem sem saída e por isso que param, sim. Param de ter tempo para elas. Muitas vezes param de trabalhar, ou ainda que continuem no seu trabalho, mas reduzem as suas expectativas. Eu tô seguindo trabalhando, mas eu acho que aquela promoção não é pra mim nesse momento. Eu sigo trabalhando, mas olha, é quando dá, é quando posso. E aí a gente vai se reduzindo ao papel de mãe. E aí vai ficando pesado mesmo. Se eu perguntar pra vocês o que se torna pesado com a maternidade, eu tenho certeza que eu vou receber várias respostas assim: Mel, porque eu tenho que cuidar sozinha dos meus filhos, porque eu tenho muita coisa de casa pra fazer, porque eu tenho que dar conta de cuidar de criança e trabalhar, porque eu tenho que... Para! Porque essa aí é só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. A questão é muito mais profunda que isso. Quando a gente fala das mudanças que a maternidade traz, quando a gente fala dessa vida de cabeça para baixo, é muito mais emocional do que aqui fora. O pesado é abrir mão de quem você é depois que você se torna mãe. O pesado é você se cobrar, dar conta de tudo. O pesado é você estar o tempo inteiro se comparando e achando que você não está dando conta, achando que você não é capaz, achando que você está errando todo dia, o tempo todo. E cada vez que você coloca isso na sua cabeça, que você repete pra você mesma que você não é boa o suficiente, que você não é uma mãe suficientemente boa, como é dito nos livros de psicologia. Todas as vezes que você se coloca nesse lugar, você se coloca aquém de quem você pode ser. Toda vez em que você se cobra acertar como mãe e nos outros papéis da sua vida pós-maternidade, você tá ali reduzindo, drenando a sua energia, a sua própria energia. Uma outra coisa que se torna pesado na maternidade é a gente querer adivinhar, né, o que o bebê tá sentindo. Quando nasce o bebê, a gente pega no colo, a gente não sabe, ele não sabe falar, ele não sabe explicar. Então, se chora muito, a gente acha que é fome ou que é cólica, não é assim? Aí, quando a gente acha que é fome, a gente tá amamentando no peito exclusivo, a gente acha que o peito não tá sustentando o bebê, que a nossa produção de leite não é suficiente. E a gente se sente péssima com isso. Quando o bebê tá tendo cólica, aliás, quando o bebê tá chorando e a gente acha que é cólica, a gente tá ali se culpando
que será que eu comi que deu cólica no bebê? Será que quando a gente dá mamadeira, será que essa fórmula que tá dando cólica no bebê? Tudo o que a gente faz e que a gente deixa de fazer depois da maternidade se torna um motivo potencial pra gente se sentir culpada. E a culpa só atrasa a sua vida. Uma coisa é você assumir a responsabilidade, o protagonismo do seu papel de mãe. Outra coisa é você se culpar, é você se colocar pra baixo em cada dificuldade que aparece. É muito comum, quando a gente se torna mãe, juntar aquele monte de gente, né? Aquele monte de papagaio, já viu? Tem a mãe, tem aquele monte de papagaio. Uma pessoa falando uma coisa, outra pessoa falando outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você vê a mãe lá espremida, igual um recheio de sanduíche no meio. Você já se sentiu recheio de sanduíche? Ali no meio. De um lado a mãe, o outro a sogra. Não é assim? As amigas, a família. E você tá ali, sem se ouvir, sem se perceber. Isso se torna difícil demais. Isso se torna pesado demais. Uma das coisas que a gente precisa aprender como mãe é acreditar no nosso instinto materno. Mel, mas existe isso? Existe. E sabe por que existe? Porque não acontece só com a gente, raça humana. Olha na natureza. Olha o que acontece com as mães da natureza. Como é que elas têm aquele instinto protetor, aquele instinto de cuidar. Isso é natural. Mas isso não é feito pra gente achar que toda obrigação com relação ao filho, com relação à casa, precisa ser nossa. Não! Qualquer pessoa pode aprender. E, na verdade, é um processo de aprender. Cuidar de uma criança é um aprendizado. O que eu tô dizendo aqui que é intuitivo, que é instintivo, é aprender a se ouvir, a se conectar com o bebê, a silenciar, a calar o mundo em volta. Colocar o bebê aqui, ó. E se acalmar com ele. Muitas vezes o bebê chora o choro que a mãe não chora. Aquele bebê que chora, 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 chora. Muitas vezes ele tá chorando o choro que a mãe não chora. E sabe por que isso acontece? Porque quando o bebê nasce, ainda que ali haja uma separação física, né? Havia um único corpo, né? O corpo da mãe com o corpinho do bebê na barriga, não é assim? E aí quando tem o processo do parto, há a separação física desses dois corpos. A mãe pare o bebê, isso independe da via de parto. Há essa separação física. Mas existe uma conexão muito forte. Mãe e bebê estão fundidos nesse início. Há uma fusão importante entre mãe e bebê. E isso é natural. Quando eu falo que é natural, eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. Eu estou dizendo que é da natureza. Que é o que é esperado. Que haja essa fusão. E isso é feito por uma questão de sobrevivência mesmo da espécie. Quando a mãe tá ali fusionada com aquele bebê, ela tá ali cuidando do bebê e cuidando dela. É uma coisa só. Quando ela tá se sentindo mal e não expressa, o bebê chora. Porque não dá para colocar debaixo do tapete tantas emoções, tantos sentimentos que vêm à tona com a maternidade. Alguns deles vêm na gravidez e muitos deles vêm após o parto.
Todo mundo aí já ouviu dizer sobre depressão pós-parto. Algumas eu acredito que tenha tido até diagnóstico de depressão pós-parto, porque isso é muito comum. Mas eu quero te falar que 30% dos casos acontecem na gravidez. Sim, naquela fase que a mulher tá ali, aquele barrigão. Aparentemente tá tudo bem. E muitas estão deprimidas. Quando a gente tá grávida, a gente prioriza muito fazer os exames pré-natais. Que exames são esses? Glicose, né, para descobrir diabetes gestacional, pressão. Então a gente afere a pressão para ver se não tem risco, né, de pressão alta na gravidez, que é muito perigoso, né? E assim a gente vai. Mede o bebê no ultrassom para entender sobre o desenvolvimento dele, não é isso? Tudo isso a gente faz. Todo mundo tá cansado, careca de saber, né? Mas ó, quem aqui olhou para si emocionalmente? As mudanças com a gravidez não são só físicas. Na verdade, uma parte delas são físicas. Uma grande parte delas são mudanças emocionais. Cuidar da gente nesse momento é fundamental para você se preparar para as mudanças que vêm. E no âmbito do mundo do trabalho? Como é que o mercado de trabalho enxerga mulheres, mães? O que é dito na empresa, nas empresas, talvez na empresa que você trabalha, que você já trabalhou, quando uma mulher fica grávida? Quais são os planos da empresa no geral quando as mulheres estão grávidas? Já pensou sobre isso? Existe uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas que diz que das 100% das mulheres que retornam de licença maternidade, 48% delas são demitidas em até 1 ano após a licença. Então pensa, para cada 2 que voltam, 1 é demitida. Pode não ter acontecido com você, mas só de perceber esse cenário, como é que você se sente? Como é que cada uma de nós se sente quando pensa em engravidar e pensa no trabalho? Quando a gente está vislumbrando uma promoção e a gente se descobre grávida. Quando a gente quer engravidar, mas não quer abrir mão da carreira. Quantas vezes essas situações vão acontecendo no nosso meio? E são elementos da nossa cultura. E, infelizmente, é uma realidade que a gente vive. Não adianta, ó, tampar aqui, ó. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta fingir que não é com você. Porque é sim com você, comigo e com cada uma de nós. É assustador pensar em conciliar maternidade e carreira. E na pandemia? Não contando com escolas. Como é que fica isso? Como é que a gente faz para conciliar? Como que eu faço para trabalhar, para cuidar de casa, para cuidar de filho, para cuidar de mim, para cuidar? O cuidado é uma energia feminina. Eu digo feminina não significa que seja das mulheres exclusivamente. Existem energias femininas e energias masculinas. E cada ser humano, independente do seu gênero, tem em si energias femininas e masculinas. O cuidar é uma energia feminina. E que eu percebo que muitas de nós, mulheres, fomos deixando. O tempo foi passando e a gente foi deixando isso pra lá. Por quê?
Porque a gente foi fomentando em nós e nos cobrando, nos exigindo aquilo que o mercado de trabalho exige. Para você crescer, para você ter oportunidade. Energia masculina. Um outro dia a gente pode falar mais sobre essa energia. A diferença entre a energia feminina, masculina e o impacto disso na nossa vida pós-maternidade. A gente pode falar sobre isso. Acho um tema super interessante, super importante pra gente falar. Mas hoje eu quero te ajudar a olhar pra sua vida. Entender o que você faz pra sua maternidade se tornar menos pesada. Pra sua maternidade se tornar mais fluida, mais leve. Uma maternidade possível. Uma maternidade feliz. Porque sim, você pode ser uma mulher feliz. Você pode ser uma mãe feliz. Você pode ser uma profissional feliz. Você pode se realizar como mulher, se realizar como mãe e se realizar como profissional. Mas para isso, você vai precisar entender algumas coisas e fazer algumas mudanças na sua vida. Eu vejo algumas mulheres que, em nome dessa fusão que acontece entre mãe e bebê, assumem o bebê como únicas cuidadoras ou como exclusivas cuidadoras. Então é mais ou menos assim. Imagina que esse tripézinho aqui é o meu bebê. É assim. Não deixo ninguém pegar, não deixo ninguém olhar. Eu não tô falando agora na pandemia não, tá? Agora é bom ser assim mesmo. Mas no geral, muitas vezes o próprio pai tá ali, descansando, com o pé pra cima. Você reclama que ele tá lá com o pé pra cima. Mas cadê que você vai pegar esse bebê e entregar pra ele e dizer: olha que fofo nosso filho. Tum, entrega. Confia. Se você continuar alimentando em você a crença de que você é a única capaz de cuidar do seu filho, de que você é a única que o entende, você vai limitar as suas possibilidades e a dele também. A da criança também. Eu recebo muitos relatos de mães que tiveram filhos com deficiências. E quando isso acontece, há uma tendência de haver uma intensificação nessa priorização da maternidade, no sentido de só eu cuido do meu filho, ele precisa de mim. Só eu consigo entender o que ele quer. Só eu consigo fazer o que ele precisa para ele comer, para ele dormir. E aí o que acontece? Essa distância de uma vida, de uma mulher realizada, feliz, no seu papel de mãe, no seu papel de mulher, no seu papel profissional, e aquela mulher que tá ali cansada, desgastada, triste, em muitos casos depressiva, há uma distância maior ainda. Então, para você conseguir ter uma maternidade mais leve, você vai precisar confiar e delegar. Você vai precisar contar com outras pessoas. Criar uma rede de apoio para você. Até para você conseguir olhar para essas questões suas internas. Para você entender que emoções e sentimentos são esses que estão aflorando tanto com a maternidade, que muitas vezes são difíceis de traduzir, são difíceis de entender. E talvez você precise de ajuda profissional para entender tudo isso. Se você não tiver rede de apoio, tudo se torna muito mais difícil. Não adianta você me dizer assim: Mel, mas eu sou sozinha, eu moro numa cidade longe da minha família, eu não tenho com quem contar. Não faça isso com você. Não faça isso com seu filho. Se abra para outras possibilidades. Nesse período da pandemia, eu me senti exatamente como você se sente. Isolada, sem contato com a minha família, sem escola.
eu precisei me reinventar de novo. E você vai precisar se reinventar várias vezes na sua vida. E se reinventar, e se reinventar, e se reinventar. É assim. Mas de forma leve. Não precisa ser uma luta. Não precisa ser um problema. É importante que flua. Quem é uma outra mulher, por exemplo, que também é mãe, que mora pertinho de você, que também está isolada completamente com a questão da pandemia, que não sai, que não se expõe, e que você pode fazer um combinado. Existem várias possibilidades. Mas você só enxerga se você se abrir para isso. Se você continuar repetindo para você que não tem jeito, que não pode, que é difícil, que você não dá, que eu não conheço a realidade, ela não sabe minha realidade, ela não sabe minha realidade. Para! Eu conheço a realidade de milhares de mulheres, porque isso faz parte do meu trabalho. Além disso, eu também vivo essa realidade. Eu também sou mãe. Eu também senti falta de mim mesma. E pra gente poder retomar esse espaço da gente mesma, pra gente conseguir descansar, a gente vai precisar se abrir pra essa rede de apoio. A gente vai precisar parar de pôr defeito na avó, na tia, na ajudante que tá ali com a criança. A gente vai precisar, claro, escolher alguém que vai ter cuidado, vai ter um cuidado na mesma linha que a gente tem como mãe. Mas a gente não pode achar que só a gente dá conta. Porque se você achar que você, nesse ponto, desses cuidados objetivos com a criança, é insubstituível, acabou, você não tem tempo para mais nada, você não tem como fazer mais nada mesmo. E aí não adianta reclamar, porque nem eu consigo te ajudar. Talvez isso que eu tô trazendo aqui hoje seja duro pra você ouvir nesse momento. Mas eu quero que você entenda que eu tô falando com todo o meu coração. A maternidade vai trazer dúvidas, vai trazer incertezas, vai trazer medos. Mas toda vez que você se conectar com seu bebê, toda vez que você se conectar com você mesma, toda vez que você entender que você deve ser o centro da sua vida, que você deve ser a sua prioridade, tudo vai se tornar mais leve. A nossa sociedade ensina que mulheres são boas mulheres, né? Mães são boas mães quando abrem mão de si mesmas. Quando são mulheres que se deixam para depois, se colocam no fim da fila. E o que eu quero te dizer é que essa mesma sociedade que exige isso de você é a sociedade que te critica por ter abandonado sua carreira, que te critica por você não se cuidar, que te critica porque você não sabe o que você quer da sua vida. Então, faça por você. Cuide de você. É só cuidando de você que você vai ser capaz de cuidar do seu filho, que você vai ser capaz de cuidar da sua vida, das outras pessoas, do seu trabalho, sonhar, realizar. Eu quero passar um exercício hoje. Eu quero que no dia de hoje você defina uma ação que você vai ter para cuidar de você. Algo, pode ser uma coisa simples, mas uma coisa importante. E você vai cuidar de você. E eu quero que você faça isso
e você coloque nos seus stories e me marque. Porque eu quero ir lá ver. Algo que você possa fazer por você. Algo que você deixou de fazer há muito tempo. E que ao fazer hoje, no dia de hoje, você vai sentir que tá cuidando de você. A Silvana tá colocando uma frase aqui que eu quero comentar. Ela colocou assim, ó, não podemos esquecer que a maternidade vem para nos completar. Não é a gente que completa a maternidade, é a maternidade que nos completa. Silvana, é mais do que isso. A maternidade vem nos transbordar. Nós precisamos nos ver como mulheres completas. E a maternidade é algo que vem e nos transborda. Entende? Um relacionamento, seja ele qual for, ele vem para nos transbordar. Quando eu fui adolescente, eu cresci ouvindo e falando aquilo, né? Da cara metade, de querer encontrar a tampa da minha panela. Tinha umas expressões assim que a gente usava, né? E isso me fez sofrer muito. Porque eu achava que o outro tinha que me completar. Fosse na época um namorado, hoje marido, depois os filhos. Ah, eles vão me completar. Para, você já é completa. E se você não se vê como completa, tá na hora de olhar pra você e entender quem você é. Olhar pra você, entender qual que é a sua essência, entender o que você gosta de fazer, entender quando você tem prazer de estar com você. Eu vejo muitas mulheres com medo da solidão, se sentindo extremamente sozinhas. E quando tem ali 5 minutos do dia para estarem sem seus bebês, seja porque o bebê tá dormindo ou porque tá com outra pessoa, correm e ficam na rede social. Arrumam alguma coisa para fazer. Para. Aprende a ficar com você. Você sabe a diferença de solidão para solitude? Solidão é quando a gente se sente mal por estar sozinha. Solitude é quando a gente se sente bem por estar sozinha. É quando a nossa companhia é gostosa pra gente mesma. E pra gente ser boa companhia pra gente, depende de 2 coisas. Primeiro, a gente ter clareza do que a gente gosta de fazer. Porque se eu não sei o que eu gosto de fazer, eu vou ficar sem assunto quando eu ficar comigo mesma. Se eu não sei o que eu gosto de ler o quê, eu gosto de assistir o quê, eu gosto de fazer o quê. O que eu gosto de fazer? Eu, por mim mesma. E a segunda coisa que acontece, que faz a gente desconectar, é esse sentimento de vazio. Esse sentimento que precisa de alguma coisa pra gente enfiar nesse buraco que a gente sente. Nesse vazio que a gente sente. Esse vazio não vai ser preenchido pelo marido, pelo filho, pelo trabalho, por nada disso. Algumas vezes a gente sabe, né? Infelizmente, no mundo machista que a gente vive, existem muitas relações abusivas. Mas quando a gente fala em relações abusivas, a gente pensa sempre assim, é o marido que bate na esposa, é o marido que grita com a esposa, alguma coisa assim, não é? Mas eu quero te dizer que qualquer relação tem potencial para ser abusiva. Inclusive a relação com o trabalho. Inclusive a relação com o filho. No sentido de aquela relação que extrai da gente mais do que a gente pode dar. Isso é o abuso. Quando algo extrai mais do que a gente pode dar. Então, quando a gente pega 100% do nosso tempo, da nossa energia e mira no filho, nós estamos ali criando uma relação de codependência. Uma relação abusiva, esse é o nome. Quando a gente tem um casamento assim, que a gente precisa estar o tempo todo junto, porque senão a gente sente sozinha, abandonada, deixada, vazia.
Mesmo que ninguém grite com ninguém, ninguém brigue com ninguém, se torna um relacionamento abusivo. Quando você tem um trabalho que te exige o tempo todo, fazer hora extra, se virar, não ter folga, não ter descanso, levar serviço para casa, levar computador para as férias e ficar pensando no trabalho 24 horas por dia, sabe o que acontece? A gente tem uma relação abusiva com o trabalho. Então olhe para você. Entenda que você se completa, que você é completa e que tudo mais te transborda. A maternidade, seu trabalho, seu casamento, suas amigas, tudo isso te transborda. Quando você precisa de qualquer uma dessas coisas para te completar, tá errado. Isso faz com que você se diminua, que você sinta que você tá dependendo, que você sinta que você precisa, tem uma necessidade. Na vida a gente tem que aprender a escutar mais os nossos desejos e menos as nossas necessidades. Mas a gente só consegue ouvir os desejos da gente quando as nossas necessidades, aquelas que são mesmo necessidades nossas, estão atendidas. A necessidade de segurança. Segurança não é só física ou financeira. Segurança emocional também. É a gente se sentir segura emocionalmente por ser quem a gente é. É a gente se sentir valiosa por ser quem a gente é. É a gente não precisar do outro o tempo todo dizendo do valor da gente para se sentir bem ou se sentir aliviada. A maternidade se torna pesada quando a gente se desconecta da gente mesma. Quando a gente entra no piloto automático do fazer. Fazer aquele tanto de coisas pro bebê, pra casa, pra vida, pro trabalho. E a gente se desconecta do ser. O ser é o que importa. Quem você é, o que você quer, o que você deseja. E é assim que você vai tornar a maternidade mais leve. Se conhecendo, entendendo quem você é e criando a sua rede de apoio, que vai te transbordar. Para que você possa ser uma mulher completa. Para que você possa ser uma mulher feliz e realizada, ser uma profissional feliz e realizada, ser uma mãe feliz e realizada, ser uma esposa feliz e realizada em cada papel da sua vida. Quantas mulheres eu vejo que depois de mães já não se sentem à vontade para conversar com as amigas. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não se sentem à vontade para ter um momento a dois, para namorar. Gente, aquela criança veio de uma relação afetiva. No geral é assim, né? No geral. Cadê isso? Isso é importante também, é gostoso também. Namorar faz parte da vida. Curtir, abraçar, beijar, cheirar. Gente, depois da maternidade a gente não se tornou assexuada, não. Mel, mas eu não consigo, Mel, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem. Eu sei. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar nessas questões das suas emoções, do seu psicológico. E aí eu nem vou falar dos outros impactos físicos, da insônia, de todas as dificuldades que vem, dor de cabeça, que vem quando a gente vive uma maternidade desequilibrada. Esgotamento, burnout materno. Já ouviu falar no burnout? Burnout é assim, eu amo ser mãe, mas não tô aguentando ser mãe mais. O burnout profissional é assim, eu amo meu trabalho, mas nem o que eu amo eu quero fazer mais. O burnout é quando há um esgotamento físico, mental, emocional, energético.
Eu vejo muitas mulheres vivendo um burnout materno. E aí, quando percebem isso, eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta mais, Mel. Mas eu não posso falar. Como que eu, mãe, vou falar que não tô aguentando? Como eu, mãe, vou falar que tô esgotada, que tô estressada, que tô mal, que tô... Como? Falando! E vindo aqui falar comigo. Entendendo que você não tá sozinha. Precisamos falar mais sobre isso. Precisamos transformar isso em algo que a gente conversa. Porque só conversando que a gente vai curar. Algumas vezes é o marido que se torna sexuado, como eu tô lendo aqui no comentário. De uma outra maneira, mas os homens passam por isso também. Sobretudo aqueles que vivenciam a paternidade. Aqueles que vivenciam a paternidade se abrem também para essas emoções, para esses sentimentos. É muito diferente do processo que a gente vive como mulher. Mas não podemos minimizar as mudanças que os homens vivem também. Eu percebi isso muito forte no meu marido. Muito. Muito. A paternidade mexeu muito com ele também. Porque ele se envolveu. Ele acordava de madrugada junto. Ele estava ali junto. Ele se preocupa com a aula online, ele se preocupa com o material, ele se preocupa com... Se preocupa também. Diferente de mim. Por quê? Porque existe uma questão social que a gente tem que estar todo dia ali lembrando que o filho não é responsabilidade só da mãe, que a casa é responsabilidade de todas as pessoas que moram nela. Tudo isso. A gente precisa lembrar todo dia. Valeu a pena estar aqui? Se valeu a pena, eu quero que você convide uma amiga para estar com a gente na próxima semana. Segundas e quartas, às 9 da manhã. Você topa? Semana que vem eu quero saber quem é sua amiga. Você chega e fala, Mel, tô eu e fulana. Combinado? Eu quero construir uma comunidade aqui com vocês. Nas manhãs, nas segundas e nas quartas, às 9 da manhã. Combinado? Então é isso. Um beijo. Amei estar com você aqui nessa manhã. E a gente vai se vendo nos stories, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto nos stories, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories, perguntando assim, o que é o mais pesado, o que se tornou pesado depois da maternidade? Eu vou abrir uma caixinha falando alguma coisa assim. Vou abrir agora. E aí você vai respondendo, e aí eu vou comentando o caso de cada uma, tá? Aproveita para escrever, tá bom? É isso, meninas. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.